Shalom, shalom. Shalom, pastor Anaí. Shalom, Igor. Que bênção. Boa noite, filho. Tudo bem? Shalom, Pedro. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Ronald. Bênção. Glória a Deus. Amém? Vamos me arrumar a cadeira. Estou vendo que você está na área mesmo. Bem, vamos lá? Vamos, o pessoal vai entrando aí depois. Amém? Olha o Itamar aí também. Acabei de falar com o Itamar aqui. No outro celular, ele já está aqui na... Entrou aí. Legal, vamos lá? Gente... semana passada a gente falou sobre Shavuot e eu disse que tinha algumas coisas que eu queria falar mais, né, que talvez não desse tempo de ver até o final, né? Então quero estar entrando aqui para estar falando um pouquinho mais sobre Shavuot, sobre a festa de Shavuot, né? Eu falei que a festa de Pentecostes, né? Então a festa de Pentecostes é de 50 e Shavuot é semanas. Tá? Porque também na Bíblia a festa de Pentecostes é chamada de festa das semanas, porque são 7 semanas depois da festa da Páscoa ou da festa da Pessa. Então 7 semanas depois dá 49 dias. Aí o primeiro dia seria o dia Pentecostes, o dia Penta, o dia 5 ou o dia 50. Então por isso, né, tem esse nome de Shavuot, que é semanas, e Pentecostes, que é de 50, por causa da festa, tá ali. Bom, semana passada eu falei que a festa tinha a ver com frutos, né? Com colheita. Eu expliquei bem a semana passada dizendo sobre isso, sobre a colheita, sobre a vinda de Jesus, que não era a descida do Espírito Santo em Atos 2, não era o momento que o Espírito veio, mas sim a ativação do Espírito para a colheita. Ainda expliquei sobre a pregação de Pedro, né? Ainda falei da pregação de Pedro, ainda expliquei de como os judeus veem o Pentecoste, né? Que é a leitura da Torá, né? Que a Torá é liberada, né? E eu falei a primeira vez que isso aconteceu, que foi quando teve o bezerro de ouro, né? E aí morre 3.000, e depois quando Pedro vai ter a sua primeira pregação, aí tem 3.000 que aceitam ao Senhor, né? Então falei sobre isso. Eu estou dando uma resumida rapidinho do que foi. Se você quiser, tá aqui no meu Instagram a aula da semana passada com tudo isso que eu estou falando bem detalhado, e também está no YouTube, no meu canal lá no YouTube, tá bom? Apóstolo Sandro Valentim, tá bom? No YouTube acho que é Sandro Valentim só, aqui no Instagram que é AP Sandro Valentim. Aí as aulas estão lá, as lives estão lá, você pode estar assistindo a aula para ter uma maior explicação sobre isso. Bem, eu queria estar falando hoje um pouquinho sobre o Espírito Santo, tá? Falando porque já que a festa de Pentecostes, a festa da colheita, eu queria falar de duas coisas hoje que eu não falei semana passada. Primeiro, dos frutos, né? Que eram os frutos que eram levados para a festa de Pentecostes, para a festa de Shavuot. Então tem alguns frutos, na verdade são 7 frutos que eles levavam para a festa, que eram levados esses frutos para a festa, né? Então o que esses frutos simbolizam para nós? O que esse fruto tem para nós? Por quê? Porque toda festa ela é profética, toda festa aponta para Jesus. Então esses frutos também são frutos que o Senhor quer gerar em nós, né, através do Espírito Santo. Não são os frutos do Espírito, né, que aí é outra aula, outra live, vamos dizer assim. Mas aqui eu quero falar desses frutos que eram levados para a festa, né? Lembra que eu falei que a festa de Shavuot era festa de colheita e se levava frutos, né? Então, quais são esses frutos que se levavam? O que eles têm a ver com a nossa vida? Então eu queria falar disso hoje e depois falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, alguns símbolos, né, na palavra de Deus que representam, que simbolizam o Espírito Santo, alguns símbolos desses proféticos que simbolizam o Espírito Santo na nossa vida. Amém? E assim eu fecho a festa de Shavuot.
Então vamos lá, o primeiro fruto que eu queria estar falando hoje é o trigo. Né? O trigo ele tem esse tempo dessa colheita dele ali, então o trigo vai trazer, né, essa visão. O trigo pode ser trazido ou simbolizado primeiro pelo grão, né? E aí quando a gente fala o grão do trigo, você está falando principalmente da personalidade ou daquilo que é Jesus, né? O próprio Jesus explica do grão que tinha que cair, morrer e depois, né, pode apontar para Jesus. Eu gosto mais quando fala de trigo, falar de pão, tá? Porque era um pão, era uma das farinhas que se fazia o pão, né? E o segundo fruto que a gente vai ver, ou o segundo produto que eles levavam, né, vamos chamar de fruto, era a cevada, que também fazia pão. Então vamos entender esses dois primeiro profeticamente. O trigo fala da palavra que é a palavra que era revelada, a palavra que era trazida, a palavra que apresenta, né, que traz o pão, né, que traz ali, que apresenta o corpo de Cristo. Então trigo, vamos lá, vou explicar direitinho. Trigo representa o corpo de Cristo, que é o pão, tá? Então o pão feito de trigo representa isso, tá? O corpo. E isso traz, né, o fato de representar o corpo, o fato de representar esse pão, o trigo, né, traz algo que vem do alto. Então nós vamos chamar uma sabedoria. Então deixa eu explicar para você. Toda vez que você vê na palavra de Deus sobre trigo, amém? Você vai entender que trigo representa ali pão, e esse pão é um pão que traz sabedoria, um pão que vem do alto. Então vai trazer sabedoria, amém? Aí você vai falar cevada, eles faziam pão de cevada. Cevada fala do evangelho, amém? E aí é o conhecer o evangelho. Então deixa eu explicar isso. Trigo fala de sabedoria e cevada fala de conhecimento. Por isso que o trigo e a cevada eram tão importantes na festa de Shavuot, porque ela simbolizava a sabedoria e o conhecimento. Por que a cevada traz o evangelho, o conhecimento? Né? Porque cevada era o produto que os pobres comiam. Tá? Trigo era mais caro, então cevada era mais comum, né? Os pobres comiam a cevada. Então o evangelho é para todos, amém? Então a cevada simboliza isso, o evangelho que é para todos, a palavra que é pregada, a palavra que traz o conhecimento. Aí tem o trigo, que era um produto mais elevado, mais caro, e aí só pessoas que tinham poder que podiam comer trigo. Entende? Então você está falando assim, apóstolo, mas a palavra de Deus, sim, irmão. Quando você conhece a palavra de Deus e vem um conhecimento da palavra de Deus, para você conhecer a Jesus, isso é cevada. Amém? Mas aí, depois que você conhece, né, depois que você começa a caminhar com Ele, conhecê-lo, né, e vir a conhecer, isso vai trazendo para você sabedoria. E aí é o trigo. Amém? Então tem o trigo e tem o trigo e a cevada. Tudo bem? Entenderam? Amém? Então os dois primeiros produtos, ou os dois primeiros frutos que se levavam em festa de Shavuot, trigo e cevada. Amém? Se você entendeu, fala aí, eu entendi sim, tá bom? Em nome de Jesus, vai dando um oizinho, pondo um foguinho, só para eu saber que você está entendendo. Terceiro fruto que se levava era a uva. Amém? A uva é que se levava. Olha, apóstolo Simão Bunga, que privilégio ter você aí na minha live. Amém? Amém? Eu vi a Carol aí também, ó. Beijo para vocês. Amém? Nandinho, show de bola. Vamos lá, uva. Uva, quando você vê na palavra de Deus, ela vai ter algumas simbologias, mas eu gosto sempre de pensar a uva com alegria, tá? Alegria. A uva vai simbolizar essa alegria. Então a festa de Shavuot, ela vai trazer essa alegria, mas eu tenho que entender que a gente tem que trazer isso para nós, do mesmo jeito que eu tenho que comer do trigo para eu ter sabedoria, comer da cevada para eu ter conhecimento, eu tenho que ter da uva, né, o vinho, para que haja em mim alegria. Para mim, um dos maiores pontos, né, eu sempre falo isso, duas coisas
marcam a vida de um cristão. Bem, é a alegria e o amor. Não tem um filho de Deus ou um cristão genuíno que não tenha essas duas marcas nele, amor e alegria. Amém? Amor por quê? Porque eu vou amar, né? Eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar aquele que o Senhor põe, eu tenho que ter amor. Então amor tem que estar em mim. E eu não posso esquecer que o próprio Deus diz que Ele é amor. Então amor tem que estar ali. Mas a alegria, ela tem que fazer parte da minha vida. Eu gosto de imaginar que quando a uva simboliza essa alegria que vem de Deus para mim. E a Bíblia fala, né, que a alegria do Senhor, ela é a minha força. Então quando eu tenho essa uva, eu não tenho só alegria, eu estou também dizendo que eu tenho em mim a força de Deus. Bem? Então a festa de Shavuot, ela traz sabedoria, como eu disse, no trigo, ela traz conhecimento quando a gente fala de cevada, mas ela traz alegria e força quando a gente está falando da uva. Amém? Então é uma dos pontos da festa que eu preciso estar entendendo e trazendo para a minha vida. Quarto fruto para a gente ver é o figo. Amém? É o figo. O que simboliza o figo? Figo na palavra de Deus vai ser sempre ou está sempre relacionado à cura, tá? Cura. Ah, é em sarar? Não, sarar é alma, tá? Cura é físico. Você vai ver a passagem, e a passagem muito usada quando se fala de cura, do rei Ezequias, né? Que o rei Ezequias está doente, está com uma ferida, dá a impressão do que eles falam de uma ferida, de algo assim, e que quando Isaías, né, fala para ele fazer uma pasta de figo e passar na ferida, e a ferida é curada ali. É uma maneira de Deus tratar ali o coração do rei. Então figo na palavra de Deus vai sempre apontar sobre cura, né? E aí quando ela vai estar tratando da cura, eu gosto de imaginar a cura, né? A pasta de figo como cura, mas também o figo sarando. Então o figo tem a figura de cura de curar e sarar. Vamos ver um negócio interessante. Quando, né, vou falar de um homem que subiu numa figueira, né? Esse homem subiu numa figueira e ele foi sarado, curado. Do que? Ele era doente? Não, Zaqueu não era doente. Né? Ele não era doente fisicamente, mas era doente na sua alma, no seu caráter. Né? E quando ele encontra com o Senhor e ele aceita Jesus, a sua vida é sarada, é curada. Amém? Então figo tem essa simbologia, né, de curar, de sarar, né, de trazer isso. Quando você lê na palavra de Deus, ela está simbolizando isso. Na festa de Shavuot, que é o que a gente está declarando nesses dias, né, semana passada e hoje, figo para nós é isso, é cura, né, é sarar, né, então é trazer essa porção para as nossas vidas. Amém? O quinto fruto que se levava em festa de Shavuot era a azeitona. Bem? E aí a azeitona a gente sabe que vai fazer o óleo, né? E vai ter o símbolo aí da unção de Deus sobre nós. Ontem na pregação, ontem quando eu preguei aqui no Mark, eu falei um pouquinho sobre unção. Né? O que é unção? Né? Às vezes as pessoas falam muito disso, né? Ah, porque o fulano tem uma unção para isso, uma unção para aquilo, Deus deu unção, né? Eu já expliquei, unção é a capacitação sobrenatural de Deus para que você realize algo que Ele quer que você faça. Amém? Então, a unção é a capacitação sobrenatural de Deus para a realização de algo que Deus quer que você faça. Amém? Então isso é unção. Então a pessoa às vezes tem unção de cura. Amém? Então ela tem uma capacitação sobrenatural de Deus para curar. Quando isso acontece? Quando Deus quer que isso se realize. Amém? Isso é uma unção de cura. Tá? A pessoa tem uma unção para pregar, então é uma capacitação sobrenatural para comunicar a palavra. Amém? Então você vai ver várias coisas sobre isso, sobre essa unção de Deus. Então Deus capacita. A gente vê os reis, né? Os reis na palavra de Deus, Saul, Davi, Salomão e depois os outros reis, eles eram ungidos rei. Né? Então quando eles recebiam aquela unção, eles tinham a capacitação de Deus, sobrenatural de Deus,
para governar, para reger sobre a nação de Israel, porque Deus tinha capacitado eles para isso, por isso havia uma unção. O profeta era a mesma coisa, os sacerdotes eram a mesma coisa, e Deus faz. Então a azeitona, ela aponta para isso, para essa unção de Deus sobre as nossas vidas. Então em festa de Shavuot, eu trago também, eu levo também esse fruto, né, que é a azeitona, que fala da unção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Shalom, Ed, tudo bem? Vamos lá. Aí tem a outra fruta, eu acho que é a sexta fruta, não é isso? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, isso, a sexta fruta para a gente falar é a tâmara. Amém? O que simboliza a tâmara? Né? O que traz essa porção de Deus para nós como a tâmara? Quando eu estive lá em Israel, uma das coisas que a árvore que a gente via muito, assim, provavelmente nas estradas, eram as tamareiras, né? Que ela dá a tâmara. Quando ela dá a tâmara, como que ela é? Né? A tâmara ela dá como fosse uma palmeira. Ela é bem alta, né? E ela dá aqueles cachos lá em cima. Tá? Então é assim que é a tâmara. Vai lá em cima, a tamareira tem uns cachos lá, então é como se fosse uma palmeira. Ela cresce tanto para cima, como ela cresce para baixo. E as raízes dela vão profundas, né? Até ela achar água, e aí ela se fixa na rocha que tem embaixo. Amém? As rochas que tem embaixo, depois que a gente passa essa parte de terra, né? Antes de chegar nesse fluxo, nesse rio, né? Embaixo, então tem as pedras, então ela vai e ela penetra. Então o que acontece? As raízes da tamareira, ela encontra a água e ela abraça a pedra. Para quê? Para que quando tiver vento, alguma tempestade, ela não quebra, ela não enverga, ela não quebra. Bem? Então a tamareira, ela tem essa estrutura. Então, para nós, o que simboliza a tamareira, né? Dos frutos que a gente está falando, né? Para quem está entrando, eu estou falando dos frutos que nós levamos em festa de Shavuot, tá? Que se levava em festa de Shavuot, e o que isso profeticamente fala com a gente. Tá? Eu falei do trigo, falei da cevada, falei da uva, falei da azeitona, falei do figo, agora estou falando da tâmara. Tá? A tâmara simboliza a fé. Amém? A fé que cresce para fora, né? Onde as pessoas olham a nossa fé, onde nós somos olhados pela fé, mas a fé também, ela vai para o fundo, aonde ela vai achar a água, que é a palavra, e ela também vai estar fixa no fundamento que é a pedra. E nós sabemos que pedra na Bíblia é o Senhor Jesus. Então a minha fé, ela está baseada no fundamento que é Jesus, na minha raiz que pega a água, que é a palavra, e a árvore que cresce, né? E vai. Então a tamareira ou a tâmara, ela simboliza a nossa fé. Amém? A tâmara, ela é muito doce, muito doce. Aqui a gente tem pouquinho, às vezes se encontra aqui no mercado, mas quando você vai no mercadão lá em São Paulo, né, você encontra aquelas tâmaras importadas bem grandes. Lá em Israel, a gente viu muita tâmara gigante, grande mesmo. Né? E lá eles têm o hábito de ter o mel da tâmara, eles fazem o mel da tâmara, que é o mel que o Senhor falava para a terra prometida. Quando o Senhor falava da terra prometida, ele dizia isso. Né? Ele falava que era a terra que emanava leite e mel. O leite era o leite de cabra, por causa das ovelhas, também levava ovelha, era o leite que tinha, tá? Era o leite que se tirava, tá? Porque era a criação que eles levavam. Né? Não era vaca, nenhum levava vaca, tá? Eles vão ter vaca depois, quando eles se fixam na terra prometida, mas na passagem era isso. E quando eles tinham leite, e eles vão ter mel. O mel, irmão, era a tâmara, o mel da tâmara, tá? Eles não andavam com apialho nas costas, com uma abelha, carregando caixa de abelha, não é isso, né? Então o mel era o mel da tâmara. Por quê? Porque a minha fé,
né? Quando a minha fé ela é enraizada, quando a minha fé está no Senhor, a fé é doce. Amém? A fé é doce para nós. Por quê? A fé é doce. O mel, ele alimenta, o mel, ele fortalece. O mel, em muitas ocasiões, mel é remédio. Amém? Então a fé, ela está ligada a isso. Então a tamareira representa a fé. E o último fruto, né, é a romã. Amém? Alguns, né, na cultura hebraica, né, quando você pega no judeu, aí eles falam que a romã tem 613 sementes. Entende? Então presta atenção, 613 sementes, né, que eles falam que são o número exato dos mandamentos da Torá. Amém? Então eles falam isso. Para mim, irmão, na minha opinião, no meu visão profética, romã simboliza as profecias. Por quê? Porque é um fruto cheio de semente. E cada semente é a profecia. Amém? Então a romã é a profecia. Então eu vou entender, né, que cada sementinha da romã representa uma profecia para mim. Você pode trazer isso como a semente da romã, trazendo como um mandamento. Mas você tem que entender o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus deu a Torá, os mandamentos para Moisés, Deus deu 613 mandamentos e cada um deles trazia consigo uma promessa. Entendeu? Depois, como o judaísmo, com o passar, depois de Moisés ter escrito, quando veio o judaísmo, o povo foi acrescentando. Tem estudiosos, teólogos que falam que no tempo de Jesus, dos fariseus, né, que a gente mais vê, chegava a quase 20.000 mandamentos. Você acredita nisso? Deus deu 613 e o povo foi acrescentando, né? Então, vamos ficar no 613, tá bom? Que era o que Deus trouxe. Nesse 613, o que acontece? Cada um deles tinha uma promessa. Então, a romã simbolizava isso. Aqui, né, aqui no Brasil, eu só vi romã pequenininha. Lá em Israel, irmãos, a romã é um bicho taludo, assim, ó. É grande a romã. É grande mesmo. E eles lá fazem suco da romã. Sabe como a gente faz? Eles têm até uma máquina assim, né? Que eles colocam a romã lá e eles espremem a romã. Sabe como você faz a romã quando você faz o suco de laranja, né? Tem umas máquinas, eu vi essas máquinas mais no aeroporto. Né? No aeroporto tem umas máquinas assim que eles colocam a laranja e a laranja é espremida inteira, assim sai o suco. Né? Lá em Israel eles fazem isso com a romã, mas a romã é grande, irmão, é grande. Ela é grandona assim. Né? Então, aí eles colocam lá e fazem o suco da romã. Eu, quando fui lá, tomei muito suco de romã, é uma delícia o suco de romã. Né? Então, romã fala da promessa. Amém? Então, fala da promessa. Então, vou repetir os 7 frutos. Primeiro fruto, se você que está anotando aí, anota, porque eu não tenho rascunho, tá? Não tenho esboço. Tem coisa que eu vou falando, então não tem esboço, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro é o trigo. Trigo fala de sabedoria. Depois é cevada. Cevada fala de conhecimento. Amém? Depois e esses dois, tanto trigo quanto cevada, se fazia o pão. Tá? Então, pão fala do corpo de Cristo. O corpo de Cristo fala da igreja. Então, são coisas que a igreja tem que ter, sabedoria e conhecimento. Certo? E nós também, como participantes do corpo de Cristo, temos que ter em nós também sabedoria, que é a palavra revelada do céu, e conhecimento, que é a palavra de salvação. Certo? Então, trigo e cevada. Depois a gente viu uva, que fala de a alegria, que fala da alegria, que é diferente de felicidade. Alegria é fruto do Espírito. Amém? Então a alegria, ela tem que estar em mim, fazer parte do meu caráter em Cristo Jesus. Amém? Então a alegria tem que estar em mim, diferente de felicidade. Amém? Felicidade, ela está na alma. Amém? Felicidade está na alma. O que isso simboliza? Quando está na alma, entende? Está à mercê de sentimentos e emoções.
Quando está nos sentimentos, emoções, e isso é felicidade, eu posso estar feliz de manhã e estar triste à tarde. Bem? Agora, a alegria, ela é gerada, bem? A alegria é gerada no espírito. Então, ela não está movida por emoções ou sentimentos. Então, a minha alegria no meu espírito, ela é fixa, ela é estável, bem? Ela é equilibrada. Então, a alegria tem que estar em mim. A uva. Depois eu falei do figo. O figo que cura o corpo e o figo que cura a alma. Amém? Eu falei do rei Ezequias, que foi curado de uma ferida e também foi curada a sua alma. Também falei de Zaqueu, que subiu numa figueira. Amém? Então, e foi curado a sua alma e a sua vida espiritual. Certo? Figo. Falei da azeitona. A azeitona, ela aponta para a unção de Deus. Amém? Então a unção de Deus, ela vem, ela vai trazer para nós essa porção. Você sabia que quando eles exprimiam a azeitona, e isso também eu vi lá em Cafarnaum, né? Na cidade de Cafarnaum, aquilo que sobrou de Cafarnaum, né? Lá em Cafarnaum eu vi esse moinho, esse lugar que eles fazem, né? Que eles faziam a uva, né? Onde eles amassavam a uva. A uva não, gente, confundindo, a azeitona, onde eles passavam a azeitona. Então eles colocavam a azeitona e a pedra vinha e passava. Bem? Então deixa eu explicar uma coisa para você. Tinha quatro, né? A pedra passava, uma pedra gigante, bem grande, e tinha um val, assim, como se fosse um buraco assim, onde a pedra passava, ela girava assim, certo? Então aí tinha um lugar onde punha um cavalo, aí o cavalo girava aquela pedra, né? E colocavam azeitonas aqui e a pedra ia passando e ia tirando, né? Ia saindo o óleo que era amassado ali. A primeira vez que a pedra passava, tirava-se um óleo, né? Aquele óleo era o primeiro óleo, era a primeira passada. Esse óleo era o óleo que era guardado, era o óleo que era usado para fazer a unção. Amém? Então a unção que era feita com esse primeiro óleo. Quando a pedra passava pela segunda vez, saía um óleo agora um pouco mais grosso, um óleo mais, né, que eles passavam, que já não era um óleo tão puro, porque passou pela segunda vez, aí misturava um pouco, né, com caroço e tudo mais. Então esse segundo óleo era o óleo que era usado para as lâmpadas. Amém? Era o óleo que era usado nas lâmpadas. Também era usado dentro na lâmpada, na menorá, dentro do tabernáculo, né? Lembra que a menorá é aquele candelabro, né? Hoje, os candelabros, né, para você poder entender o nome em hebraico é menorá, então o candelabro hoje se coloca a vela. Naquele tempo se colocava o óleo e colocava fogo, né? Então ficava ali aceso. Né? Outro dia me perguntaram assim, como que fazia tal. Eu dei um exemplo, talvez você entenda melhor para você fazer. Você lembra do desenho, do filme, sei lá, da lâmpada de Aladim? Lembra daquela lâmpada, né? Que ele tinha aquela lâmpada, tinha uma pontinha, tinha até uma alcinha. Lembra da lâmpada que tinha o gênio, ficava lá dentro? Aquele do desenho? Então, era mais ou menos aquilo. Eles colocavam óleo dentro daquela lâmpada e eles acendiam o fogo ali. Bem? Então, na ponta. Então, ela ficava aquela ponta da lâmpada com fogo por causa do óleo que estava dentro da lâmpada. Bem? Então, aí ia queimando ali. Quando acabava o óleo, a chama apagava. Bem? Então, era isso. A própria lâmpada de Aladim era para isso, era para iluminar. Então, na historinha que o gênio estava lá dentro, né? Então, a lâmpada era assim. Então, a segunda passada era para tirar isso. Quando a pedra passava pela terceira vez, aí aquele óleo que saía era o óleo para alimento, era o óleo que se usava para comida. Bem? Então era usado para comida, o terceiro. E a quarta pedra, quando a pedra passava pela quarta vez, né? Aí nessa quarta vez, o que saía era usado para fazer sabão, para lavar. Amém? Para estar fazendo. Como que era esse efeito? A primeira vez que a pedra passava, era uma pedra mais leve.
E com a segunda já era mais pesada, a terceira mais pesada, e a última, a pedra passava, era a pedra mais pesada, que aí tirava o sumo mesmo, que aquilo que sobrava, que ia se fazer sabão. Amém? Então, como que a gente traz isso? Eu estou falando da oliveira, estou falando da azeitona, né? Não ia falar disso, nada disso, já estou falando demais. Como sempre, eu saio da aula, mas vamos lá. Né? Vamos entender. Quando passava a primeira pedra, era a pedra mais leve. Amém? Era aquilo que já estava, né? Que a pedra mais leve, ela fazia essa unção, ela trazia unção. Quando eu estou vivendo a unção de Deus na minha vida, amém? A pedra que passa sobre mim para me fazer purificar, ela é mais leve, porque depende da unção de Deus na minha vida. Certo? Quando eu quero e eu busco de Deus, que eu quero que o Espírito Santo venha em minha vida e que eu acenda isso, a pedra vem um pouco mais pesada. Porque vai produzir o óleo para que a lâmpada seja acesa. É diferente da unção? É diferente. Amém? Então a unção, ela vem e vai trazer isso para mim. Tá entendendo? Amém? Betinha. Aí a terceira pedra é mais pesada. E aí é interessante nessa terceira pedra. Ela vai fazer o óleo que faz comida. Sabe o que acontece com a gente? Amém? Quando a comida está falando de testemunho. Amém? A primeira passada também te amo, Beth, estou com saudade. Ó, a primeira passada, amém? Fala de unção. Então é mais leve. A segunda fala do Espírito Santo, ela vem um pouquinho mais pesada. A terceira fala de testemunho, comida, você vai alimentar, é testemunho, ela vem mais pesada. Agora, irmão, a quarta pedra, que passa com mais força, amém? Ela traz limpeza. Esse Deus é muito doido, né? Ele traz limpeza para nós. Amém? É onde vai fazer o sabão. Certo? E vamos para frente, irmão. Não vou ficar falando mais disso não, porque isso aí dá outra live para falar dessas unções. Eu nem devia estar falando isso, eu já saí fora do texto. Vamos lá. A sexta fruta, né, que a gente apresenta em festa de Shavuot é a tâmara, que eu falei que a tâmara, né, simboliza e traz para nós a fé. Amém? Porque ela cresce para cima e ela cresce para baixo. A raiz dela chega na água e ela abraça a pedra. Amém? Então ela encontra a água, que é a palavra, ela tem um fundamento que é Cristo, amém? E é a sua raiz, né? Então isso é fé. A nossa fé, ela tem que estar baseada no que a palavra de Deus diz e em Cristo Jesus. Abraçar Cristo Jesus ali. Porque aí quando eu crescer para fora como a palmeira cresce, como a tamareira cresce, não importa o vento. Por isso que está ligada a tamareira, está ligada à fé. E o último que eu falei sobre a romã, amém? A romã lá. Eu tomei muito suco de romã, Beth também tomou, Beth está aí, então nós tomamos muito suco de romã lá em Israel, né? E eu falei que romã fala de profecia, da palavra profética, do cumprimento da palavra profética em nossa vida. Então esses frutos eram frutos que eram levados em festa de Shavuot, amém? Que eram levados e apresentados, como eu disse, a Shavuot ou Pentecostes era uma festa de colheita, amém? Então esses eram os frutos que eram levados lá. Eu quis falar desses frutos para fechar a aula, né? Que eu já dei aula semana passada sobre Shavuot, agora falando dos frutos, mas eu queria tomar um pouquinho do seu tempo para falar de 7 símbolos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está muito ligado à festa de Pentecostes. Eu já falei que é a ativação do Espírito. Amém? Então a Pentecostes não é quando o Espírito vem. O Espírito veio antes, eu já expliquei isso. O Espírito, ele ativa a nossa vida, ele ativa o que nós precisamos para fazer a obra. Ele nos ativa para a colheita. Amém? Então eu queria falar de 7 símbolos, se você está anotando, mais 7 símbolos do Espírito Santo. Vou falar rapidinho, só para a gente ter uma noção aí. Primeiro símbolo do Espírito vai aparecer e vai trazer para a gente, eu vou só falar os versículos, depois você procura lá, né? Vai falar de água. Então o primeiro símbolo do Espírito Santo é água.
Amém? Vai aparecer como chuva em Joel 2:23, vai aparecer como torrentes em Isaías 44:3, vai aparecer como rio em Ezequiel 47, né? E vai fluir abundantemente de nós, que Jesus fala isso em João 7 para a mulher samaritana. Então, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Amém? Então essa água é que tem que estar em nós. Amém? Essa água que limpa, essa água que traz. O homem pode ficar muitos dias sem comer. Amém? Mas ele não pode, ele não vive sem água. Amém? Então a água tem esse simbolismo e tem o Espírito Santo. Amém? Segunda coisa aqui, o segundo símbolo do Espírito Santo é o vento. O próprio Jesus falou, né, para quando fala com Nicodemos, o vento sopra para onde quer, tal, né? Então fala desse vento, né? Então você vai ver isso, né? E também o vento fala do sopro. Amém? Fala do sopro, tá? Então Deus, quando fez o homem, soprou sobre o homem. Amém? É o vento do Espírito, o vento da vida. Tá? Ezequiel, quando o Senhor pega Ezequiel 37 e Ezequiel vê o vale de ossos secos, a Bíblia diz que soprou, os 4 ventos sopraram, amém? Para trazer vida ali, né? E Jesus fala, né, sobre João, né, sobre o Espírito Santo, e ele fala também, fala sobre o vento, melhor dizendo, com Nicodemos, mas ele fala em João 20, lembra que eu falei semana passada? Ele soprou o Espírito, né? João 20, Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Bem, então ali é que o Espírito Santo vem. Então ali, se você quer entender, leia um pouquinho, veja outra aula, tá? Essa é a segunda, leia a primeira, que você vai entender o que eu estou dizendo. Então o vento, ele tem o Espírito Santo tem esse simbolismo do vento. Bem, então água, vento. Terceiro, fogo. Então, você vai ver o símbolo do Espírito Santo como o fogo, né? Você pode pegar vários exemplos do fogo aí, colocando o fogo como Elias, quando clamou e caiu fogo do céu. Deus, quando aparece para Moisés, a sarça que pegava fogo e não se consumia. Né? Então você pode pôr várias passagens de fogo aí. O próprio Pentecostes, lá em Atos 2, né? Uma das manifestações para que as pessoas entendessem a ativação que estava acontecendo nelas foi ter chamas de fogo em cima da cabeça, né? Então teve fogo, também é um símbolo do Espírito Santo, tá bom? Outro que aparece, eu vou falar, mas que aparece, né, e alguns trazem isso, é a pomba. Amém? Eu não gosto muito, mas eu resolvi falar. Por quê? Porque eles falam da pomba que aparece no batismo de Jesus. Amém? Mas eu quero que você entenda o seguinte, né? A Bíblia fala que apareceu sobre a cabeça de Jesus, né? Quando Jesus é batizado, aparece a Trindade. Por quê? O Pai aparece dizendo, esse é meu filho amado, né? Dele me comprazo, né? Tenho prazer nele e tal. O filho está sendo batizado, e entre o pai e o filho aparece o Espírito Santo. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. No original está dizendo que ela aparece em forma corpórea de. O que isso quer dizer? Quer dizer que parecia que era uma pomba para quem olhava. Amém? Não estava dizendo que era uma pomba que estava lá, irmão. Certo? Então não confunda as bolas aí. A Bíblia está falando que parecia uma pomba, tá? Não era uma pomba. Amém? Então, a gente, lá no batismo, você pode pegar o exemplo lá, falando, ele apareceu como uma, ou na forma corpórea, ou parecia quem olhava que era uma pomba. Então não vai trazer essa ideia do Espírito Santo ligado na pomba. Isso aí é coisa de idade média, tá bom? Então não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aparecem outras coisas de pomba? Sim, aparece. Por exemplo, quando Noé está na arca, né? E ele solta o corvo vai, depois o corvo some, a pomba não, ela vai, né? Vai na outra vez, é quando ela volta com um ramo de oliveira na boca.
né? Então a pomba ela vai ter esse símbolo, né? Quando a pomba volta com o ramo de oliveira, estava na hora já de que a arca ia ser aberta. Então ali estava simbolizando, ó, a pomba ali simbolizando, né? O Espírito Santo. Também Levítico fala de uma das maneiras de se sacrificar, né? Se levava cordeiro, se levava pão, se levava boi, né? Então famílias mais humildes poderia se levar rolinha ou pombinha, tá? Então se levava pombinha como oferta. Então ali também aparece a pomba ali como símbolo, né? E eu queria só ler um texto que eu achei muito interessante, que é em Cantares 5,18, tá? Falando de pomba ainda. É Cantares 5,12. Cantares 5,12. Diz assim: os seus olhos são como os da pomba, junto à corrente das águas, lavados em leite, posto em engates. Amém? Aqui é Salomão falando para Sulamita, né? A gente sabe que ali no Cantares, Salomão representa Jesus e Sulamita representa a igreja. Então ele está dizendo que os olhos da igreja são como pomba junto de águas, lavadas pelo leite, né? Então o que ele está dizendo? Que é a figura do Espírito Santo, que está água, que eu já falei que é a palavra, e o leite que alimenta o testemunho. Amém? Então a igreja dá testemunho quando o Espírito está próximo à palavra, que está nos olhos dela, porque olhos fala de alma. Amém? Então tá bom, então vamos lá. Sexto que eu queria falar, quinto, eu falei da pomba, né? Eu falei, então, deixa eu ver aqui, já me confundi. Água, vento, fogo, pomba. Agora eu já falei azeite. É óbvio, irmão, que azeite aqui, ou óleo precioso, a gente vai ver em Salmo 133, 2, fala que a unção desce como óleo precioso, né, sobre a cabeça de Arão, sobre a barba. Então ali fala, em Êxodo vai aparecer vários pontos falando da unção feito, né, e essa unção ali, esse azeite que era derramado representava o Espírito Santo, né? Então quando uma pessoa era ungida, se derramava o azeite sobre ela, simbolizando o Espírito Santo. Eu acabei de falar sobre a azeitona, né, de como era tirado isso, né? Então o azeite a gente tem. É mais comum hoje dentro da igreja a gente ter essa representação do Espírito Santo simbolizado no azeite. Por quê? Porque no Novo Testamento também, né, Paulo mesmo explica e fala, se você for orar com alguém, unge com óleo, né? Então tinha esse ungir com óleo simbolizando o Espírito Santo, certo? Sexto símbolo profético do Espírito Santo na palavra é o selo, tá? E aí a gente vai ver 2 Timóteo 2,19, que fala que ele é o selo, né? E fala a ideia de selo de propriedade, tá? De pertencer a, né? Então era selado com isso. Então tá ali trazendo isso como selo, né? Como selo. Pedro também fala de ser propriedade particular, lembra disso? Então era selado, tá? Então quando alguém era dono de algo, se selava, tá? Quando o rei escrevia, né, algum decreto, mandava alguma carta, era selada, tá? Então o selo simbolizava isso, posse, autoridade. Então quando a Bíblia está falando que o Espírito Santo é selo, é que ele tem autoridade, ele tem posse, né? De quem? Da igreja, das nossas vidas. Amém? Então eu falei água, falei vento, fogo, pomba, azeite, selo. Amém? E o último, né, para falar do Espírito Santo, somos nós. Amém? Porque a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então você é templo do Espírito Santo. Amém? Então o Espírito está em você, onde as simbologias do Espírito seria você. Amém? Como o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Nós como templo. Amém? Irmãos, eu espero que você tenha sido abençoado aí por essas duas lives sobre a festa de Pentecostes ou a festa de Shavuot. Amém? Eu falei, já coloquei hoje, a gente viu ao final, né? Que eu queria ter falado isso semana passada, mas não deu tempo. Mas eu sei que você foi abençoado por isso. Quero orar por você agora, liberando, né, primeiro os frutos, que a gente já falou, frutos de Pentecostes, frutos de Shavuot,
e também o Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor, Pai, libera sobre nós. Obrigado por esse tempo tão precioso, Senhor Deus, de estarmos repartindo da tua palavra. Senhor, obrigado a Deus, porque nós dependemos total e absolutamente do teu Espírito, Senhor. Espírito, sem você não temos o que fazer. Se o Espírito Santo não se move em nós, não temos como agir, Pai. Então, Senhor, muito obrigado por isso. Senhor, obrigado por esses frutos. Eu quero liberar sobre a vida dos meus irmãos esses frutos agora. Pai, que cada um desses frutos, Senhor Deus, o trigo, a cevada, Senhor Deus, Pai, a uva, Senhor Deus, o figo, a azeitona, a tâmara, a romã, Senhor Deus, faça parte, ó Pai, dessa festa, faça parte da vida dos teus filhos. Pai, eu te peço, Senhor, traga sobre eles essa porção, traga sobre eles esse milagre, Pai. Senhor, eu libero sobre a vida deles, Senhor Deus. Pai, que haja sabedoria no trigo, haja, Senhor Deus, conhecimento na cevada, haja alegria na uva, haja cura no figo, haja, Senhor, unção, ó Pai, na azeitona, haja, Senhor Deus, fé na tâmara, e haja, Senhor, profecia na romã. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, manifesta na vida de cada um. Pai, movendo, liberando, agindo de uma maneira sobrenatural sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ativa-os, ó Deus, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, que de maneira poderosa, tremenda, Senhor, o teu Espírito, ó Deus, se mova sobre a vida dos teus filhos agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra encontre boa terra no coração e frutifique, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Obrigado por esse tempo, Senhor, e ao Senhor nós damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor tome a tua vida aí debaixo da unção, do mover do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém? Que você seja aí tocado, impactado por essa palavra. Se você gostou, pega aí, reparta, manda ela aí para outros, né? Faça aí para que outras pessoas recebam. Queria só convidar você, quinta-feira eu vou estar fazendo uma live, amém? Não vai ser no meu canal, vai ser no canal da igreja em Jandira, a igreja do pastor Luiz Xavier. Ele me convidou, então eu vou estar pondo aí para vocês, eu vou estar divulgando, tá bom? Uma live, eu vou estar falando de maturidade na fé, amém? Então, maturidade na fé. Se você quer saber um pouco mais de fé, como ser maduro na sua fé, então nós vamos estar falando isso quinta-feira, numa live com o pastor Luiz Xavier. Ele é de Jandira e eu vou estar fazendo pelo Instagram. Então eu vou colocar aqui no Instagram, você vai ver lá. Então, se você puder, acompanhe, tá bom? E vai ser uma grande bênção ter você com a gente lá. Amém? Deus te abençoe. Segunda-feira que vem, a gente vem falar de festa de Sucote, festa de tabernáculo. Na minha opinião, a festa onde Deus mais está próximo de nós. Amém? Então vai ser tremendo e poderoso falar de Sucote semana que vem. Deus te abençoe. Fique na paz do Altíssimo. Shalom, shalom.